Em meio ao silêncio que pairava nas alturas do monte, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jesus, acompanhado por Pedro, Tiago e João, subiu ao topo de uma montanha para orar. Nada parecia diferente naquela manhã, até que, de repente, o céu se abriu. A luz, brilhante como o próprio sol, começou a envolver a figura de Jesus, e sua aparência se transformou diante dos olhos atônitos dos discípulos. Sua face brilhou como o sol, e suas vestes se tornaram de uma brancura deslumbrante, como nenhuma mão humana poderia jamais produzir. O monte, até então comum, foi inundado por uma glória celestial que parecia vir de outra dimensão. Pedro mal conseguia acreditar no que via. Jesus, seu mestre, o homem que conhecia tão bem, agora brilhava com a glória de um rei celestial, uma revelação que ia além de qualquer compreensão humana. Mas isso não era tudo. Ao lado de Jesus, duas figuras familiares surgiram em meio à luz. Era Moisés, o grande libertador de Israel, e Elias, o profeta poderoso que havia enfrentado reis. Ambos, figuras reverenciadas na história do povo de Deus, estavam agora ali, vivos e conversando com Jesus. Uma cena tão extraordinária que desafiava qualquer explicação. A presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus não era apenas um espetáculo para ser admirado. Era um sinal poderoso de que Jesus era o cumprimento de toda a lei e dos profetas, a convergência das promessas de Deus ao longo dos séculos. Os discípulos, porém, não compreendiam totalmente o que presenciavam, mas uma coisa era certa: estavam diante de algo que mudaria para sempre sua percepção do Mestre. Depois daquele momento de intensa luz, o monte onde Jesus se encontrava já não parecia o mesmo. O local que antes era apenas uma paisagem comum de pedras e vegetação agora se tornava um palco divino, carregado de significado. Para Pedro, Tiago e João, aquele monte passava a ter um peso espiritual único. Não era mais apenas um cenário físico, mas o lugar onde o céu tocava a terra. As montanhas, na tradição judaica, sempre foram vistas como lugares de revelação. Foi em um monte que Moisés recebeu os mandamentos. Também foi em montes que os profetas tiveram visões e onde Deus se manifestava de maneira poderosa. Agora, diante dos olhos dos discípulos, esse monte ganhava um novo significado. Não era apenas mais um monte, era um altar de encontro entre o divino e o humano. Os discípulos, ainda impressionados com o que estavam presenciando, percebiam que estavam diante de um lugar onde a eternidade se fazia presente. O monte, por mais simples que fosse, havia se tornado um espaço sagrado, onde segredos antigos estavam sendo revelados e novas verdades, desvendadas. A atmosfera estava carregada com algo que eles mal podiam descrever, mas que sabiam ser de importância eterna. Esse lugar, escolhido por Jesus, se tornava mais do que um simples cenário. Ele representava a continuidade do plano de Deus ao longo da história, onde Moisés e Elias, símbolos da lei e dos profetas, voltavam à cena. Os discípulos, testemunhas oculares desse momento, podiam sentir que aquele monte não seria apenas lembrado pelo que haviam visto, mas pelo que isso significava para o futuro. Enquanto o brilho celestial ainda iluminava o monte, a visão de Moisés e Elias se tornava cada vez mais clara. A presença dessas duas figuras lendárias carregava um peso inegável. Moisés, o libertador de Israel e mediador da aliança entre Deus e o povo, estava ali. Sua vida foi marcada pela entrega da lei, o código divino que guiaria o povo de Deus por gerações. Ao lado dele, Elias, o profeta destemido que desafiou reis e profetas de falsos deuses, cuja fé o levou a feitos miraculosos e a ser levado ao céu sem conhecer a morte. Para os discípulos, a aparição de Moisés e Elias não era apenas surpreendente. Era um evento que confirmava a importância e a centralidade de Jesus na história de Israel. Esses dois homens representavam as duas grandes forças da fé judaica, a lei e os profetas. Agora, estavam ali, conversando com Jesus como se estivessem passando o bastão para ele. Não havia dúvida de que aquele momento marcava uma transição crucial. Jesus não era apenas mais um profeta ou mestre. Ele era o cumprimento de tudo o que Moisés e Elias haviam predito e vivido. Os discípulos, ainda sem compreender completamente o que estava acontecendo, começaram a perceber que o que viam não era uma simples visão. Era a materialização da história que aprenderam desde crianças, uma confirmação de que o caminho de Jesus não estava desconectado do passado, mas era o seu ponto culminante.
Moisés e Elias haviam voltado à cena para testificar da missão de Jesus e assegurar que ele era o escolhido, o prometido. Esse encontro, portanto, não era apenas um retorno simbólico dos antigos profetas. Ele carregava em si o reconhecimento de que a missão de Jesus estava diretamente conectada ao que esses homens representavam. Moisés e Elias, que outrora foram os guias do povo de Deus, agora estavam ali para honrar e reconhecer o verdadeiro Messias. Enquanto Moisés e Elias estavam ali, de pé ao lado de Jesus, algo extraordinário acontecia. Eles não estavam apenas presentes, estavam conversando com Jesus, e essa conversa celestial carregava um significado profundo. Pedro, Tiago e João, embora atonitos, conseguiam perceber que o diálogo não era apenas uma simples troca de palavras. Era uma discussão sobre o futuro, sobre o destino que Jesus enfrentaria em Jerusalém. Moisés, o homem que havia conduzido o povo pelo deserto em direção à terra prometida, e Elias, o profeta que desafiou falsos deuses e foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo, estavam ali para discutir um evento ainda mais grandioso e definitivo, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Os discípulos, por mais impressionados que estivessem, ainda não compreendiam a magnitude daquele momento. Eles testemunhavam algo que ligava o passado ao futuro, uma ponte entre as antigas promessas e o iminente sacrifício que mudaria o destino da humanidade. Aquele diálogo sagrado reforçava a autoridade de Jesus como Messias, mas também revelava o peso de sua missão. Ele não era apenas um rei ou um libertador terreno, mas o cordeiro que seria sacrificado para a redenção do mundo. Moisés e Elias, em suas próprias jornadas, tinham experimentado a intervenção de Deus de maneiras poderosas, mas agora reconheciam em Jesus a culminação do plano divino. A cruz estava próxima, e eles, como testemunhas do poder de Deus no passado, estavam ali para dar força àquele que completaria o maior dos atos. Enquanto conversavam, o tempo parecia suspenso. Era como se o céu e a terra se encontrassem naquele monte, e os discípulos, embora não entendessem tudo o que estava sendo dito, sabiam que presenciavam um momento único na história. A conversa entre Jesus, Moisés e Elias era um lembrete silencioso de que o caminho de Jesus estava traçado desde a eternidade, e que ele estava prestes a cumprir o maior ato de amor que o mundo já veria. Enquanto Jesus conversava com Moisés e Elias, os discípulos não conseguiam conter sua admiração e espanto. Pedro, sempre o mais impulsivo, foi o primeiro a falar. Com os olhos arregalados e o coração acelerado, ele disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Suas palavras revelavam o desejo de prolongar aquele momento sublime, de capturar a glória daquele instante e torná-lo permanente. Ele ainda não compreendia completamente o significado da visão, mas sabia que estava diante de algo divino. Tiago e João, em silêncio, observavam tudo com reverência. A transfiguração de Jesus, a presença dos antigos profetas, a luz celestial que envolvia o monte, tudo parecia um sonho, mas era real. Eles se sentiam pequenos diante daquela manifestação sobrenatural, conscientes de que estavam em terreno sagrado. O poder de Deus estava revelado de forma tão clara que mal podiam acreditar que seus olhos testemunhavam tal glória. No entanto, apesar do desejo de Pedro de permanecer naquele estado celestial, havia uma lição profunda por trás da experiência. Jesus estava mostrando a eles que, por mais extraordinário que fosse aquele momento, ele ainda tinha uma missão a cumprir. A glória da transfiguração era apenas uma antecipação do que viria. O caminho de Jesus incluía a cruz, e os discípulos, embora maravilhados, precisavam entender que a verdadeira vitória viria através do sacrifício. A reação dos discípulos, entre a adoração e a incompreensão, refletia a luta humana em compreender os mistérios divinos. Eles queriam permanecer naquele estado de glória, mas Jesus os estava preparando para algo maior, algo que ainda não conseguiam perceber por completo. Testemunharam o sobrenatural, mas precisariam descer do monte e enfrentar a realidade daquilo que o Messias tinha que realizar. Antes que os discípulos pudessem processar tudo o que viam e ouviam, algo ainda mais impressionante aconteceu. Uma nuvem brilhante começou a se formar sobre eles, envolvendo o monte com uma presença divina que ia além do que qualquer mente humana poderia compreender. Do meio dessa nuvem, uma voz ecoou, poderosa e inconfundível, a própria voz de Deus Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado.
Ouçam-no. Pedro, Tiago e João caíram com seus rostos em terra, tomados por um medo reverente. A voz do Pai, como o som de muitas águas, preenchia o ar ao redor. Era uma confirmação pública e divina da identidade de Jesus, proclamada diante dos profetas do passado e dos discípulos que seriam testemunhas do futuro. Não havia mais dúvidas, não havia mais espaço para questionamentos. Jesus era o Filho de Deus, aquele em quem o Pai encontrava total prazer. Os discípulos, agora prostrados e incapazes de falar, entenderam a magnitude do que estava acontecendo. Não era mais apenas uma visão gloriosa, mas uma afirmação direta do céu sobre quem era Jesus e sobre o papel que ele cumpriria. O Pai não apenas reconhecia seu Filho, mas também ordenava que todos prestassem atenção a ele. Era um chamado à obediência, um lembrete de que as palavras de Jesus não eram apenas conselhos sábios, mas mandamentos divinos. Enquanto a nuvem se dissipava lentamente, os discípulos permaneceram em silêncio, seus corações ainda ecoando com a força da voz celestial. O mistério da transfiguração se tornava mais claro a cada momento. Jesus, o Filho de Deus, não estava apenas para ser visto, mas para ser ouvido. As palavras que ele falaria seriam vida e salvação, e os discípulos, testemunhas daquela experiência sobrenatural, agora tinham a certeza inabalável de que estavam seguindo o verdadeiro Messias. Depois de tudo o que testemunharam, os discípulos ainda estavam em choque. Jesus, com sua calma habitual, os tocou e disse: "Levantem-se, não tenham medo." Eles, ainda assustados, levantaram os olhos e perceberam que Moisés e Elias já haviam partido, e a glória celestial havia desaparecido. Apenas Jesus permanecia com eles, em sua forma usual, mas a transformação interior dos discípulos era palpável. O monte, antes envolto em luz divina, agora voltava ao seu estado natural. A experiência havia terminado, mas o impacto estava longe de se dissipar. Durante a descida do monte, o silêncio imperava. As palavras pareciam insuficientes para descrever o que havia acontecido. Pedro, Tiago e João sabiam que tinham testemunhado algo único, algo que mudaria a forma como enxergavam o Mestre para sempre. A glória de Jesus não era mais apenas uma promessa distante. Eles haviam visto com seus próprios olhos, e aquele momento se tornaria uma âncora de fé nos tempos difíceis que estavam por vir. Antes que pudessem compartilhar suas impressões, Jesus os interrompeu. "Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos." Essas palavras adicionaram ainda mais peso ao que acabará de acontecer. A revelação que presenciaram deveria ser mantida em segredo, guardada em seus corações até que o plano de Deus se cumprisse completamente. O silêncio, ordenado por Jesus, falava de uma missão maior que estava em curso, um mistério que só seria completamente revelado após a ressurreição. Enquanto desciam do monte, os discípulos compreendiam que aquele evento não era apenas para impressioná-los, mas para prepará-los para o que estava por vir. O silêncio a respeito da transfiguração era parte desse preparo. O caminho para a cruz seria árduo, e somente após a vitória sobre a morte é que a glória vista naquele monte seria plenamente entendida e proclamada.